Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras que compõem essa Casa de Leis. Quem se faz presente aqui em plenário, quem nos assiste pelas redes sociais. Começo minha fala agradecendo à Secretaria de Saúde. Havia feito uma solicitação para a possibilidade de aquisição de macas para alguns tratamentos aqui do Sempix. E o pessoal recebeu as macas no final da semana passada. Foi um pedido feito por munícipes, né, que submetem aos tratamentos. E então venho a público agradecer ao secretário pelo feito. Quero falar aqui que saiu a licitação das funerárias. 7 empresas compareceram, 2 por questões de documentação foram desqualificadas, e nós temos 5 na competição. Por questão de preço, as 3 que apresentarem menor valor ficam com o trabalho. Eu preciso fazer uma observação. Já vou colocando aqui que não é uma questão de defender lado A ou lado B, mas em relação ao trabalho executado pela equipe do senhor, hoje vereador, Jairson Sabino, como secretário de obras, pela aquisição de máquinas, se faz necessário colocar algumas observações para que não aconteçam injustiça, principalmente em relação ao pessoal que faz licitação e compras. Nós entramos numa pandemia em 2019, o Brasil começou a sentir os resultados da pandemia apenas em 2020. Mesmo o mundo estando em pandemia, nós tivemos um acréscimo de vendas de máquinas no Brasil de 20%. Principalmente as máquinas que atendem a indústria agro, e as máquinas de construção e de trabalhos de reta escavadeira e desse segmento. Nós tivemos um aumento nas vendas internas do Brasil em torno de 17,9% e de exportação 18,7% desses maquinários. Mesmo com um aumento substancial dessas máquinas, por alguns motivos, entre eles a baixa do real diante do dólar, né, e o aumento dos commodities. Mesmo o aço subindo 104%, Itália atrasando a entrega de materiais, né, a carta de espera de um atendimento para se comprar uma máquina passou de 5 meses para 11 meses. Uma carta de espera. E mesmo as fábricas aumentando a produção em 60% do que estava previsto, mesmo assim houve atraso. E quando nós temos um cenário nacional, todas as cidades são acometidas, não apenas São Bento do Sul. Então reconheço sim que um pedido de compra ele tem que ser esmiuçado, ele tem que ser mastigado, ele tem que ser minuciosamente escrito, porque senão ele volta. E quando ele não era assim, né, por questões de comportamento moral, de um passado político, muitos se beneficiavam, se aproveitando da situação e até chegando a enriquecer ilicitamente. Infelizmente, por conta disso, coloca-se normas e essas normas têm que ser cumpridas no intuito de travar qualquer coisa ilícita dentro do que é público. Então, volto a repetir, não aqui estou defendendo nem lado A, nem lado B, reconheço que o pedido de compra foi muito bem feito, muito bem executado, tanto que não voltou, mas o atraso se justifica, isso são índices de economia, qualquer um pode encontrar em qualquer site de economia
da internet. Vamos falar sobre as castrações de animais que estão sendo oferecidas para munícipes de baixa renda que cumpram algumas exigências, que são 3 salários mínimos de renda per capita por família, tá? Comprovante de residência e desde que acompanhem e participem das palestras de posse responsável e cuidados pós-cirúrgicos. Nós tivemos só esse ano mais de 200 animais castrados, quer seja pela veterinária Sandrine, da Secretaria de Agricultura, quer seja pelo convênio firmado entre Secretaria e Unisociesc. Precisamos castrar bem mais, sem sombra de dúvida, né? Nós temos municípios castrando, em média, ano, 2.000 animais. Volto a bater na tecla de que a gente precisa de assistência àquelas famílias que não têm capacidade de se deslocar até a Unisociesc ou até a veterinária da prefeitura, né? E também volto a pedir ao secretário de Agricultura para ver a questão de atendimento a animais que estão em vulnerabilidade. Não que eu acredito que esses animais são animais de rua, mas são animais que estão na rua, que têm dono, um dono um tanto quanto irresponsável, uma vez que, a partir do momento que esse animal é atropelado, ele não mais me pertence. Esta é a realidade, é o que eu assisto há 23 anos como médico veterinário. Mas lembro que, quando chegava na minha clínica uma licitação para participar de atendimento de animais, eu já expliquei aqui o motivo pela qual eu não concordei em participar, porque é uma questão de transparência, mesmo que nada legalmente me impedisse participar. Mas tem serviços que eu entendo que, às vezes, acabam impedindo a participação dessas clínicas. Primeiro, a questão, né, que o pagamento de tudo que é público ele não é feito de um mês para o outro, ele é feito de 6 em 6 meses. Quem trabalha com aquisição de material sabe que o máximo que nós temos é 28 dias para pagar, então essa clínica teria que ter um aporte muito grande de material, né, e um capital de giro considerável para segurar as pontas. Segundo, que eu me recordo que haviam lá cirurgias sendo licitadas que, sinceramente, não tem profissional em São Bento do Sul que faça. Eu acho que talvez uma licitação com feijão com arroz, ovo frito e batata frita, talvez seja mais, na simplicidade do serviço, seja mais fácil que apareça a clínica que queiram participar também, né? Nós precisamos, talvez, uma cirurgia ortopédica para um animal atropelado, uma internação, mas eu vi lá, por exemplo, cirurgia de coluna sendo orçada. Desculpa, nós não temos profissionais médicos veterinários capacitados a operar coluna em São Bento do Sul. Nós temos Joinville e nós temos Curitiba. Né? Então, são pontos assim de cirurgias que eu considero assim meio pirâmide do Egito, meia faraônicas, como costumo falar, que às vezes impedem que alguém queira participar. Então, teríamos que atentar para isso, talvez fazer mais o beabá simples, né, do que querer enfeitar o pavão e não aparecer ninguém. Preciso falar também de um assunto que deixa a gente um pouco triste, mesmo porque eu considero Santa Catarina um estado bem desenvolvido, quer seja culturalmente, quer seja economicamente falando, mas nós temos aqui na Câmara de Vereadores a Procuradoria da Mulher, que vem atuando firmemente nas escolas, em atendimento, né, como a mulheres que sofrem violência doméstica, orientando alunos e alunas em relação a isso, né? Eu acho que quanto mais cedo você trabalha um ponto de vista, um assunto, melhor é o resultado lá no fundo, mas, infelizmente, Santa Catarina aumentou em 55% o número de feminicídios quando comparado 2021 com 2022 no mesmo período. Sem contar que nós estamos registrando em Santa Catarina, em média, 18 boletins de ocorrência dia. Nós estamos hoje com
quase 41.800 casos de boletins de ocorrência para serem investigados. E se pegarmos nessa questão de educação, soma-se a isso tudo que a gente tem visto, né? Quando a gente se depara com depredação de praça, final de semana, na quinta-feira, nós tivemos uma depredação no posto de saúde da Urca, cemitério, bastante reclamação, e, sinceramente, assim, eu acho que está havendo um déficit de função de pai e mãe para com seus filhos no quesito educação. Não é mais nem nível de conhecimento, porque conhecimento a gente adquire na escola, né, nos estudos, mas hoje em dia a gente tem conhecimento num apertar de tecla, num celular, num computador, numa rede social. Então, são questões assim para a gente começar a se questionar. Sei que a Procuradoria da Mulher está visitando todos os 9º anos, né? Volto aqui parabenizar as 3 vereadoras. É uma participação considerável e notória. Parabéns pela atitude. Também parabenizo a assessora jurídica da vereadora Terezinha Dibas, que também, a Fran, né, tem se dedicado a exposições nas escolas. E reforço, né, que se tiver alguma mulher, uma munícipe que está sofrendo violência doméstica, que não é propriamente dita só agressão física, né, mas a agressão verbal, a agressão econômica na dependência financeira do marido, que procure a Procuradoria, né, vocês vão receber todo o amparo dentro da legalidade e a atenção que vocês merecem. Agradeço a oportunidade, presidente, devolvo o restante do meu tempo, desejo a todos uma boa noite. Obrigada, vereador. Na sequência, por favor, vereador. Número 3. Vereador Luiz Presente.